Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Quem puder, abre a Bíblia em Lucas, capítulo 6. Nós faremos a leitura do verso 43 e 44, parte A. Lucas, capítulo 6, verso 43. Enquanto isso, vamos orar mais uma vez. Deus, graças te dou pela tua palavra, que nos orienta e nos concede certeza sobre aquilo que o Senhor fez, faz e fará na nossa vida. Que hoje, pela manhã, seja um dia proveitoso e que teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada um aqui presente. Em o nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 6, verso 43 diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Mais uma vez, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Queridos, se eu tivesse de resumir esse sermão hoje, seria mais ou menos o seguinte: o cristão genuíno, que faz uso diligente dos meios de graça, naturalmente vai produzir. Caso você não lembre de nada daquilo que eu disser, o cristão genuíno que faz uso diligente dos meios da graça, naturalmente produzirá bons frutos. Deixa eu compartilhar um exemplo que eu creio que vai ilustrar muito bem a ideia que eu quero comunicar. Na série cristã The Chosen, há um diálogo muito interessante entre Jesus e Maria Madalena. Na série, depois de perdoada por Jesus, Maria Madalena, aquela que a gente encontra na Bíblia, na série ela é perdoada ali no primeiro episódio da primeira temporada. E então ela se junta aos discípulos e vai onde Jesus vai. Só que em um determinado momento, lá na segunda temporada do sexto episódio, ela se desvia e volta à sua antiga prática. Então Jesus manda alguns discípulos buscá-la e ela se volta para Jesus e então inicia esse diálogo, que ela diz: Jesus, eu não consigo viver à altura de um discípulo de Cristo. Eu não consigo viver à altura. E Jesus falou: olha, isso é verdade, mas você não precisa. Eu só quero o seu coração. O Pai só quer o seu coração. Dê-nos isso, dê-nos o que você tem, e o resto virá com o tempo. O resto virá com o tempo. E aí Jesus encerra o diálogo dizendo: você achou que nunca mais lutaria contra o pecado? Você achou que nunca mais pecaria de novo? E então Maria Madalena diz: eu não devia. E Jesus finaliza o diálogo dizendo: um dia, mas não aqui. Querido, o cristão genuíno que faz uso diligente dos meios da graça, um dia ele não vai mais pecar. O cristão genuíno que faz uso diligente dos meios da graça, naturalmente produzirá bons frutos. Os frutos, eles vêm com o tempo. Talvez eles não sejam perfeitos, mas eles serão frutos melhores do que ontem, e os de amanhã serão melhores do que os de hoje. É sempre uma crescente. Essa é a ideia da caminhada com Cristo. Você sempre vai ser melhor. Talvez 1 centímetro, talvez uma gota, mas sempre melhor.
sempre melhor. Então, como eu conheço a qualidade de uma árvore? Como a gente leu em Lucas 6, como se conhece a qualidade de uma árvore? Pelos frutos que produz. Se produz fruto bom, a árvore é boa. Se produz fruto ruim, a árvore é ruim. Nesse caso, o gabarito, sabe? Aquele resultado que sai ao final de prova, as respostas corretas. O gabarito é a qualidade do fruto. Assim também é a vida cristã. O gabarito da vida cristã é a qualidade do fruto. Como sei se minha crença é verdadeira? Como sei se eu faço uso diligente e saudável dos meios da graça? Como sei se cada vez mais me pareço com Cristo? A resposta é: primeiro, olhe para os seus frutos e depois olhe para o gabarito. Primeiro, olhe para os seus frutos. Depois, olhe para a Bíblia. A Bíblia é o gabarito do cristão. A Bíblia é o gabarito do cristão. Não é o que você acha, ou não é o que você sente, ou não é o que você pensa. É o que a Bíblia diz. E olha como é bom e interessante a gente carregar essa ideia. Há na Bíblia vários exemplos. Eu peguei 2 para provar sobre a dinâmica do gabarito. Lembra do jovem rico? Se você não lembra, está lá em Mateus 19, Marcos 10, Lucas 18. Mas contextualizando, em apertada síntese, a história de um jovem rico é ele que era um cara crente. Era um crente que fazia uso diligente dos meios da graça. Não era ele que supostamente guardava todos os mandamentos? Mas o que o gabarito disse a respeito da vida dele? Foi reprovado. Foi reprovado. Lembra também da parábola do fariseu e do saduceu que oravam, e o fariseu falava: graças a Deus que eu não sou como ele, e o saduceu: olha Deus, eu nem sou digno de olhar para ti. Ao final, quem foi aprovado? O saduceu, o publicano. Quem foi reprovado? O fariseu. Querido, o convite hoje, para mim e para você, é: examine-se a si mesmo. Você crê de fato em Cristo? Eu creio que a maior parte dirá que sim, mas na prática, sua vida, ela é marcada por gratidão, por tão grande salvação, ou por murmuração, por não desfrutar os prazeres que o mundo oferece? Ao fazer uso dos meios da graça, talvez você leu o Novo Testamento em 30 dias, ora regularmente, frequenta os cultos, participa dos sacramentos. Ao fazer uso dos meios da graça, como você se sente? Ao final disso tudo, você se sente uma pessoa empática, bondosa, misericordiosa, compassiva? Ou você se sente superior, orgulhoso, chato, insensível à causa alheia? Percebe a diferença? Não importa a nobreza do pensamento ou a beleza do sentimento ou a grandeza de atos. O que importa, o que realmente importa, é se está de acordo com o gabarito, é se está de acordo com a Bíblia. E querido, o jovem rico fracassou. No duelo entre o fariseu e o publicano, o fariseu fracassou. O convite é para que a gente, analisando hoje os nossos frutos, principalmente o que dizem a nosso respeito, olhar para a Bíblia e verificar se a gente está na iminência de também fracassar, ou se não, se a gente está no caminho certo, devendo continuar. E sabe qual é a banca avaliadora dos nossos frutos? A melhor banca, como eu já disse, é o próprio Deus, por meio da sua palavra, mas também a igreja. Vocês, um e o outro, quando troca feedbacks, sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, esses são quem
te dará o feedback se você é um cristão que está sendo aprovado ou fracassado. Como sei se minha crença é genuína? Como sei se eu faço uso genuíno dos meios da graça? Eu sei pelos frutos. Querida, a vida cristã deve ser basicamente crer em Jesus e também se parecer com Cristo. O início é crer, o desenvolvimento é se parecer com Cristo. Todo cristão genuíno, ele em algum momento da sua vida, ele desejará se tornar como Cristo, pensar como Cristo pensou, agir como Cristo agiu. Se você crê em Cristo e pratica o uso dos meios da graça, veja, por exemplo, o brilhante sermão Hábitos da Graça, do pastor Roberto, pregado no início desse ano. Se você crê em Cristo e pratica os meios da graça, o resultado disso deve se parecer com Cristo. E se parecer com Cristo é maturidade cristã. É dar frutos bons, com a qualidade atestada por Deus, pela igreja, pela família, pelos de fora. Então o ponto é o que é se parecer com Cristo. O que é dar bons frutos? E há várias formas de tentar responder essa pergunta. Você poderia, por exemplo, acompanhar a vida de Jesus nos evangelhos. Você poderia, talvez, acompanhar a vida dos apóstolos nos evangelhos e nas cartas. Para você verificar o que são bons frutos, você talvez poderia pegar exemplos de grandes homens na história da igreja. Contudo, eu escolhi responder a essa pergunta, o que é se parecer com Cristo, a partir de um dos 3 textos mais básicos sobre as qualificações de líderes da igreja. E então eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Nós faremos a leitura de uma lista que contém as qualidades que deve existir num líder cristão. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, tem um gabarito que fala basicamente as qualidades que um cristão deve carregar em alguma medida na sua vida. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 3, verso 2: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. E o verso 7, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Há 3 motivos porque eu escolhi esse método. Primeiro, a própria Bíblia, não eu, mas a própria Bíblia, ela elegeu um grupo de pessoas para servir de exemplo de maturidade cristã. Os pastores, presbíteros e supervisores, a liderança de uma igreja. O segundo motivo é que, se você bem analisar essa lista, você vai chegar à conclusão que é uma lista de qualificações baseadas essencialmente no caráter. Muito embora se espera aptidões e habilidades para o exercício de determinados cargos, mas a maior parte das qualidades diz respeito ao caráter. E o terceiro motivo pelo qual eu escolhi esse método para a gente verificar se
parecemos ou não com Cristo, à medida que caminhamos, o terceiro motivo foi que as qualificações, elas são excepcionalmente comuns. Não há nada de extraordinário nessa lista que lemos, devendo caracterizar não somente os líderes da igreja, mas também a todos os crentes, sem exceção. Então tenha em mente isso, essas marcas, esses traços, esses frutos que iremos trabalhar nesse domingo e terminaremos no próximo, elas se referem não somente aos líderes, mas a todo cristão. Jack Carson, um teólogo canadense, ele comentando sobre esse verso, ele diz: os critérios aqui mencionados são exigidos de todos os cristãos de todos os lugares. Ou seja, os critérios aqui são uma forma de dizer que os presbíteros, os líderes da igreja, devem ser, em primeiro lugar, modelos, exemplos das graças cristãs, as quais são pressupostos obrigatórios de todos os cristãos. Sabe, quando a gente vai escolher um time de futebol, normalmente a gente começa a escolher o melhor, não é? Essa é a ideia do líder cristão, essa é a ideia do presbítero, do bispo, do pastor. Mas você tira dentro um punhado que deve também saber jogar bola. Então é um modelo. Então não pense que essa lista é exclusiva dos líderes da igreja. É uma lista que deve ser comum a todos. Então, feito isso, vamos analisar algumas graças, algumas marcas, alguns frutos cristãos que evidencia que o discípulo, à medida que caminha, se parece com o seu mestre. Mas antes, tenha em mente esses três pressupostos. Primeiro, antes de parecer com Cristo, é preciso nascer de novo. Antes de parecer com Cristo, é preciso nascer em Cristo. Segundo pressuposto, a melhor maneira de um cristão genuíno buscar se parecer com Cristo é por meio dos meios da graça. Os meios da graça são os canais pelos quais Deus comunica sua graça transformadora à nossa vida, sua graça santificadora. O que são os meios da graça? Ler a Bíblia e aplicá-la à sua vida, orar de forma secreta, orar com a família, vir aos cultos, participar dos sacramentos, entre outros meios. E o terceiro pressuposto que você deve ter em mente é que buscar se parecer com Cristo não significa ser perfeito. Lembra de Maria Madalena? No diálogo do The Chosen, ela disse que nunca conseguiria viver à altura. Ninguém consegue, gente. A gente não retribui a Deus, a gente vive em gratidão a Deus. Tem até um pastor que certa vez fala: olha, não é correto a gente falar obrigado, porque obrigado diz respeito à semelhança. É correto, mais próprio, a rigor, dizer dou graças, porque é uma graça recebida, é para além das nossas forças. Então, o que você tem que ter em mente? Buscar se parecer com Cristo não significa ser perfeito, antes significa sempre voltar-se ao Evangelho de Jesus, o Evangelho da dupla imputação. Nós imputamos em Jesus os nossos pecados e Ele imputa em nós a sua justiça perfeita. Significa voltar-se ao Evangelho de Jesus, retornando sempre que necessário ao seu perdão e dependendo sempre do seu poder para ser santificado. E se você não tem esses traços que a gente irá comentar aqui, ou não os manifesta de forma satisfatoriamente, vou te compartilhar uma dica: ore a Deus para obtê-los cada vez mais. Tudo bem? 3 pressupostos: tem que ser crente, fazer uso dos meios da graça, e não quer dizer que você tem que ser perfeito. Então, quais são essas marcas ou frutos de um discípulo cristão? A primeira marca que Paulo comunica a Timóteo é necessário que o bispo seja irrepreensível. Capítulo 3, verso 2, parte A. É necessário que o bispo seja irrepreensível.
Em resumo, o que é ser irrepreensível? É ser um modelo que inspira, um modelo que cativa, um modelo que estimula. Ser irrepreensível, como a gente viu, não é algo esperado apenas dos líderes da igreja, é algo esperado de todos os cristãos. O próprio Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 22, fala um pouco sobre isso, quando diz que Deus espera com grande esperança que todos os cristãos, um dia, será apresentado perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, Tiago, o que é viver de forma irrepreensível? Irrepreensível carrega a ideia de viver de forma inocente diante da lei. É viver de forma inocente diante da autoridade. Logo, viver irrepreensível é viver um estilo de vida contra o qual ninguém pode fazer uma justa, uma legítima acusação. Você pode ser até acusado, mas a sua vida o absolverá. A sua vida o inocentará. Jesus foi acusado diante de Herodes e Pilatos, mas ele era absolvido porque não tinha pecado. O próprio Herodes ficou na dúvida, mas esse homem não tem pecado. Isso é viver de forma irrepreensível. E de acordo com 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 2 e 7 que a gente leu, aplicando essa ideia, ser irrepreensível em seu casamento significa ser marido de uma só mulher. Ser irrepreensível em seus pensamentos significa ter a mente sóbria. Ser irrepreensível em suas ações significa que você é uma pessoa temperante, é uma pessoa que tem domínio de si, e assim por diante. Ou seja, o que eu quero que vocês tenham em mente? Ser irrepreensível é um atributo que resume todos os outros, indicando que o cristão irrepreensível é aquele que sustenta todos os traços de um caráter que Deus aprova. Ser irrepreensível é uma conclusão que se chega a partir da observação da vida de alguém. Herodes chegou a essa conclusão ao avaliar, juntamente com Pilatos, a vida de Jesus. Esse homem não tem pecado, ele é inocente. E quais são os benefícios? Quais são os benefícios de ser irrepreensível? Um deles, entre outros, é inspirar outros pelo seu exemplo. Você inspira alguém? O Homem-Aranha inspira. São milhares ou milhões de pessoas que se dirigiram às bilheterias, assistiram um filme espetacular. Mas e você? Consegue inspirar algum seguidor? Talvez seu cônjuge, a pessoa mais próxima a você, seus filhos, seus companheiros de fé, seus colegas de trabalho. Você inspira com seu exemplo? Um outro benefício de ser irrepreensível é ser honrado por sua reputação. Entenda, você não busca ser honrado, mas é algo automático. Você é algo verificável. Você automaticamente é honrado. E como é que pode acontecer essa honra? De várias formas. Por exemplo, elogio, ou algo mais sofisticado, uma homenagem, ou um presente especial. Sabe aquele presente que você não espera? Tem aqueles presentes comuns, mas de repente vem um presente seguido de uma fala de quanto você foi impactante na vida. Isso talvez é uma expressão de ser irrepreensível. E um outro benefício de ser irrepreensível é glorificar a Deus. Você glorifica a Deus com seu comportamento coerente com aquilo que você prega. Você deve viver o que prega. E espera-se que com o tempo dê amostras desse bom testemunho. Certa vez eu ouvi uma história de uma amiga que procurou outra amiga
O detalhe é que essa amiga que procurou a outra, cristã, essa amiga não dava sinais de tinha interesse pela leitura da Bíblia ou um compromisso fiel às Escrituras. Mas depois de tempo, eu não falo depois de 1, de 2, de 5 anos ou mais, nesse início de ano, essa amiga, querendo ler a Bíblia de forma sistemática, procurou essa outra para indicar um plano de leitura. Como é que eu posso ler a Bíblia? Você tem algo? Sabe o que eu acho mais bacana nisso? É que a pessoa, por mais que seja uma amiga e por mais que não esteja tão próxima, um bom tempo, essa pessoa que procurou tinha outra como referência. Você é referência de alguém? A longo prazo você consegue resgatar na memória alguém que te procurou por um conselho, por uma indicação? Isso é um dos benefícios de ser irrepreensível. Você está vivendo de forma irrepreensível? Há pecados secretos em sua vida que trariam vergonha a você caso fosse descoberto? A igreja, a sua família? Você está vivendo de forma irrepreensível? Há pecados que você está mais sujeito? E se sim, você faz algo a respeito desses pecados? Você está vivendo de forma irrepreensível? Querido, se um amigo íntimo, alguém querido, alguém bem próximo, escutasse uma acusação contra a sua vida, qual seria a resposta desse amigo, desse ouvinte, dessa acusação? Seria, não é possível? Ou seria, eu sabia? A segunda característica, o segundo traço, o segundo fruto, a segunda marca de um discípulo de Cristo é ser homem de uma só mulher. Um amor à moda antiga. Queridos, em tempos de relacionamento aberto, relacionamento a três, ou relacionamento descartáveis, essa marca, por mais óbvio que pareça para alguns, é necessária e rara, precisa ser dito. Paulo disse a Timóteo que o líder seja esposo de uma só mulher. A interpretação aqui para todos os cristãos mais adequada seria: um discípulo de Cristo é um cônjuge, é um homem, uma mulher que é única, exclusiva e totalmente dedicado ao outro cônjuge. E nós sabemos que em matéria de relacionamento conjugal, o lar é o primeiro teste decisivo para a gente verificar se uma pessoa é ou não discípulo de Cristo. É ou não é verdade? Talvez você conheça, ou talvez você seja essa pessoa que é reverente no culto, mas talvez não tão reverente em casa. Veja o que Paulo ele insere: esposo de uma só mulher, logo após ter inserido ser irrepreensível. Daí a gente pode concluir que para Paulo, a primeira e principal área de um discípulo de Cristo é a área conjugal, é a área familiar, é a área sexual. Preste atenção nisso. A vida no lar revela a qualidade do cristão. A vida no lar revela a qualidade do seu fruto. Desde o bom dia até a intimidade na cama, tudo o que você faz, tudo o que você pensa, tudo o que você sente, revela o quão próximo ou o quão distante você está de se parecer com Cristo. Quem é você em casa? Você é do tipo que elogia a sua esposa, o seu marido em público e o critica em particular, ou o contrário? Você critica em público e elogia em particular? Você é do tipo que aprecia as conversas com o seu marido, a sua esposa, ou finge que ouve? Uma dica para os maridos: sempre que sua esposa conversar, olhe para ela, e de tempos em tempos confirme que você está prestando atenção. Fecha parênteses. Querido, aprecie a conversa com o seu cônjuge.
aprecie. Quem é você em casa? Você é do tipo que troca os momentos a dois, comer à mesa, arrumar a cozinha junto, assistir algo na TV juntos, ou por momentos a um? Você passa horas jogando videogame, ou você é do tipo que fica comendo sozinho, assistindo TV no sofá, ou é daquele tipo doido que fica rindo sozinho com seu celular? Querido, o discípulo de Cristo é alguém comprometido primeiro com Deus e depois com seu cônjuge. O discípulo de Cristo é alguém que luta contra o seu coração enganoso. É aquele que luta contra os seus olhos, muitas vezes errantes, e suas mãos vacilantes. É alguém que luta contra si mesmo, que, se necessário for, amputa olhos e mãos para viver parecido com Cristo. O discípulo de Cristo, se casado, ele busca desfrutar de sexo apenas com seu cônjuge. Ele não usa meios virtuais ou ilegais, ilegítimos. E o discípulo de Cristo, se solteiro, ele entrega seu coração e sua sexualidade a Deus. Ele crê que Deus é quem cuida da sua vida, não somente espiritual, mas toda ela, incluindo a sexual e amorosa. Então eu te pergunto, você luta para ser uma pessoa fiel ao seu cônjuge, fiel à sua família? Você luta contra a imoralidade sexual e empenha pela saúde familiar, a saúde do seu casamento? E se solteiro, você começa a lutar pelo casamento agora? E uma dica para o solteiro: comece agora. Quer um exemplo? Se você tem problema com pornografia, deixa eu te adiantar, não é porque você vai fazer sexo dentro do casamento que isso vai ser um problema fácil de resolver. Pelo contrário, os problemas a gente carrega sem solução para onde quer que a gente vá. Então, tanto o solteiro quanto o casado, você luta contra a imoralidade sexual? Há pecados sexuais que você possa ter cometido e que precise ser confessado para que haja perdão? Você luta contra a imoralidade sexual? Em quais cenários na sua vida, na sua casa, você está mais propenso a falhas sexuais? Quando fica só? Em casa, ou quando fica só no seu quarto? O que você tem feito para evitar essas falhas sexuais? Ou quais atitudes, se necessário, radicais, você ainda precisa tomar para lutar contra essa imoralidade sexual e zelar pela saúde da sua vida, do seu casamento ou do seu futuro casamento? Você luta contra a imoralidade sexual e empenha pela saúde do seu casamento? Seu casamento, você é casado, o seu casamento é exemplo? Será se um grupo de namorados desejosos de casar e buscando auxílio em você, poderia viver uma semana com você sem se assustar e desistir do casamento? Seu casamento é exemplo? Você é fiel ao seu cônjuge em pensamentos, palavras e atitudes? Você busca ter união sexual constante com seu cônjuge? Ou você é do tipo que está muito cansado por causa do trabalho, ou está muito cansado por causa do lazer, ou está muito cansado por tantos outros motivos que nem a união sexual constante você dá conta? Aquele fogo do namoro parece que desaparece no casamento. Talvez seja a hora de você examinar a si mesmo. Querido, a primeira característica é ser irrepreensível, a segunda é ser homem de uma só mulher. A terceira característica que a Bíblia compartilha com a gente é ser disciplinado. É claro que Paulo usa outro termo para comunicar essa mesma ideia. Ele usa temperantes
sóbrios e modestos. Essas três características, na verdade, elas estão intimamente ligadas. Juntas, temperantes, sóbrios e modestos comunicam uma mesma ideia, um tipo de domínio próprio que conduz ao discernimento. São expressões de uma pessoa disciplinada. Veja bem, temperante se relaciona com a mente. Temperante, tempero, equilibrado. Então é uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que é sempre lúcida, vigilante e que é livre de excesso. Livre de excesso e livre de mudanças drásticas, seja no pensamento, seja nas ideias. Uma pessoa sóbria, sobriedade se relaciona com a conduta. Uma pessoa sóbria é livre de excessos e oscilações em seu comportamento. Já viu aquele bêbado da vizinhança? Hoje ele está sóbrio, ou seja, a sua conduta está normal. Sobriedade diz respeito à conduta, temperança diz respeito à mente, e modesto é a união de temperança com sobriedade. Modesto é o produto disso. Modesto se relaciona ao estilo de vida que inspira respeito. Uma pessoa modesta, ela sabe tomar decisões sábias e vive conforme Provérbios ensina. Juntando então temperante, sóbrio e modesto, a gente poderia resumir a ideia da seguinte forma: é alguém que dominou seus pensamentos, que dominou sua conduta, de modo a sempre tomar decisões sábias. Isso é o que Paulo quer dizer quando diz que a pessoa, o cristão, o discípulo de Cristo, tem que ser temperante, sóbrio e modesto. A ideia aqui é a seguinte, direcionada aos líderes da igreja. A igreja é continuamente vigiada por pessoas de fora. E os inimigos da igreja, que observam lá de fora, elas buscam constantemente por oportunidades para difamar a igreja, para falar mal contra a igreja e condená-la. Então, se os líderes são modestos na conduta e no juízo, a igreja então é ajudada a resistir às investidas do diabo, às acusações malignas. Pode até acusar, mas quando verificado, dirá como diz para Jesus: esses homens são inocentes. E graças a Deus, tem até uma amiga que volta e meia vem aqui, ela fala: a igreja é diferente, ela presta contas. Por que as outras igrejas não fazem? Não sei. Contudo, isso daqui não se refere apenas à liderança, se refere a você e a mim também. Isso se espera de você. O discípulo de Cristo, ele deve ser moderado em seus pensamentos. Em Romanos, Paulo compartilha essa ideia, no capítulo 12, verso 3, quando diz: não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O discípulo de Cristo, além de ser moderado em seus pensamentos, ele deve ser também equilibrado em sua conduta. Ele deve ser caracterizado por domínio próprio e autodisciplina em todos os aspectos da sua vida, em todos. Provérbios 25, verso 28 diz: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. E Paulo diz que, escrevendo sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 23, diz que o fruto do Espírito na vida de um cristão, um dos elementos desse fruto é o quê? Domínio próprio. Porque o homem que não tem domínio próprio, ele tem pouca resistência ao desejo sexual, ele não sabe lidar com a raiva, ele cede à preguiça, ele fica irritado facilmente com o espírito crítico e a todos os desejos mais vis e nojentos da natureza humana caída. Ele é presa fácil, inclusive do diabo. Então, o discípulo de Cristo, além de ser moderado em seus pensamentos, ele tem que ter domínio próprio em sua conduta. E o discípulo de Cristo, ele deve ser também alguém sábio, alguém que inspira respeito.
Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 15 a 16, ele diz aos cristãos: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas faça isso com mansidão e temor. Querido, toda correção, toda legítima, genuína e preciosa correção, repreensão, deve ter esses elementos: mansidão e temor. Com boa consciência, com boa intenção legítima, de modo que naquilo em que fala mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Você é moderado em seus pensamentos, tem domínio próprio em sua conduta e é considerado pelos de fora, ao seu redor, não você mesmo, como uma pessoa sábia? Quando as coisas não dão certo na sua vida, vamos lá, gabarito. Quando as coisas não dão certo na sua vida, ou quando alguém acusa você de algum pecado, alguém repreende em sua vida, qual é a sua reação? Você é do tipo humilde, paciente? Vou verificar se isso de fato está acontecendo na minha vida, ou você é do tipo explosivo? Tem acessos de raivinha? A sua esposa, os seus filhos, os seus pais, as pessoas próximas a você, concordaria com a sua resposta a essa pergunta? Querido, você é moderado em seus pensamentos, equilibrado em sua conduta e sábio em suas decisões? Você demonstra, por exemplo, consistência e disciplina no aspecto espiritual? Você lê a Bíblia com regularidade, ora com constância e se envolve ativa e passivamente com a igreja? No aspecto relacional, a sua fala é do tipo de conselhos sábios ou leve, um humor agradável? Tem pureza e tem bondade em seus atos? E no aspecto corporal, você é do tipo que pratica atividade física? Come com moderação? Parece que crente é liberado para comer, né? E tem um amigo meu que é da educação física, ele fala: gente, tem um pecado da gula, será que o povo esqueceu? E é bem verdade, porque hoje a gente vive em tempos que ou você faz atividade física e condena quem não faz, ou o contrário, quem não faz condena quem faz. Aposto que não lê a Bíblia todos os dias, só anda na academia. Veja só, o que se espera é equilíbrio. Talvez o cara é como Sidney, né? Caminha na esteira 1 hora ouvindo um sermão de Spurgeon. Fica a dica. Você tem que ser moderado em tudo. Você tem que ser moderado na sua vida e em qualquer aspecto da sua vida, seja ele espiritual, seja ele relacional, seja ele corporal. Não adianta você ser um santo que vai ao terceiro céu toda manhã, mas a sua esposa, os seus filhos se vira para resolver os BO dentro de casa. Ou você é o cara que dorme na academia enquanto a sua esposa engorda do lado de um fogão lá e lavando a louça. Tem que dividir tarefas na sua vida dentro do lar, na igreja, onde quer que você vá. Você confia naquilo que crê ou é facilmente influenciado com novas ideias, novas tendências, novas modinhas? As pessoas procuram o seu conselho quando estão incertas ou enfrentando uma decisão difícil, ou você é aquela pessoa que, vou incomodar, não vou procurar essa pessoa, porque ela deve estar muito ocupada. Como é que deve ser? Se tem um feedback, marido e mulher saem na frente. O melhor feedback é da esposa. Nem melhor amiga às vezes dá aquele feedback. A esposa fala na lata. Pega aquilo ali, ora, talvez fala um pouco com raiva, né? Talvez excede ali
na veracidade daquelas informações, mas pode saber que tem um fundo de verdade. Deus espera que sejamos pessoas moderadas em nossos pensamentos. Deus espera que sejamos equilibrados em nossas condutas. E Deus espera que sejamos sábios em nossas decisões, pessoas que inspiram respeito. Quando eu vejo essas características, eu lembro de Jesus. Não tem como ler os evangelhos e não ver esses traços. Ou, quando eu olho para essas características, eu as vejo sendo desenvolvidas nos discípulos. Um deles é Pedro, aquele cara estourado, de repente aquele cara que está pregando em Atos 2, para toda uma multidão, convidando ao arrependimento. E lá na frente ele falha com Paulo, mas ele automaticamente se arrepende e continua. Essa é a dinâmica da vida cristã. É uma vida que às vezes a gente nunca vai conseguir viver à altura de ser um discípulo, mas a gente sempre busca viver. E a última marca que eu gostaria de compartilhar com vocês de um discípulo de Cristo é ser hospitaleiro, médico de homens, médico de almas. Particularmente eu adoro essa característica, porque é uma característica que eu amava sem saber que era uma marca de um cristão. É claro que primeiro eu amava estar na casa dos outros, hoje eu amo ter as pessoas dentro de casa, porque antes eu não tinha casa. Mas pensa num jovenzinho que viajava às férias, ficava 3 meses, 4 meses na casa dos meus baianos amigos. Mas ali eu estava vendo que talvez eu estava sendo forjado a ser hospitaleiro, e é isso que Paulo diz a Timóteo: o bispo deve ser hospitaleiro. O que significa o termo hospitaleiro? Especificamente, significa um determinado amor por alguém desconhecido. Como é que era nos tempos quando essas cartas foram escritas? Era tempos de pousadas sujas, perigosas, desagradáveis. Então, era esperado dos cristãos daquela época abrissem suas portas para receber cristãos viajantes. Não tinha hotel, não tinha hostel. Era esperado que os cristãos abrissem suas portas para receber esses cristãos viajantes ou pregadores itinerantes. Os cristãos, então, os anfitriãos, eles deveriam alimentar os seus visitantes e deveria fornecer local para dormir. Hoje, ser hospitaleiros seria mais ou menos convidar outros para dentro da sua casa, seja por um breve tempo ou um longo período. E qual é a importância? Por que Deus espera que sejamos hospitaleiros? Porque hospitalidade é uma demonstração concreta do amor cristão. Não basta eu apenas pregar, é preciso demonstrar. E uma das demonstrações é a hospitalidade. Certo autor diz que compartilhar a vida e o lar com os outros é cuidar do povo de Deus. Um lar aberto é sinal de um coração aberto. Um lar aberto é sinal de um espírito amável, sacrificial e servil. O contrário também é verdadeiro. Um lar fechado é sinal de um cristianismo egoísta, frio e sem amor. Queridos, abrir as portas da casa não é unicamente um ato de amor cristão em si, mas gera oportunidades para desenvolvimento desse amor cristão. Quando você abre as portas da sua casa, você abre as portas da oportunidade de aprofundar relacionamentos, conhecer aquele irmão que você acha que é chato, ou que você acha que é egoísta, que é exibido. Talvez você abrindo as portas, convidando para um almoço, eu não tenho um lugar para almoçar hoje, talvez você convidando essa pessoa para almoço, é uma oportunidade de você conhecer. Ontem os jovens fizeram um piquenique e muitos falaram: olha, eu achei que fulano era de um jeito, eu achei que fulano era de outro, que bacana. Ou seja, é uma oportunidade de a gente aprofundar relacionamentos. Quando você abre o lar, as portas da sua casa, é uma oportunidade
de discipular outros cristãos e de ser discipulado. Quantas vezes, às vezes, aquele diálogo de dias, de meses, de repente tem um ponto que você discorda do seu melhor amigo, e aí você fala, e aí você vê a qualidade da sua amizade. Se ele ouve e concorda, é claro que o seu falar tem que estar bem fundamentado, né? Tem que estar com um coro bíblico a seu favor. Mas se você fala e a pessoa, olha, nunca mais vou vir aqui porque eu fui corrigido, pega suas coisinhas e vai embora, isso mostra a profundidade ou a superficialidade de uma amizade. Mas quando você fala, por mais doloroso que seja, você talvez está sendo discipulado, talvez está sendo convidado a ir até a Bíblia e examinar a si mesmo, e orar a Deus, para talvez tirar essa trave no seu olho, que acha que você é o espetacular cristão. Ninguém quer ser Judas no teatro sobre os 12 discípulos, né? Todo mundo quer ser quem? O discípulo amado. Mas será que todo mundo, na prática, é o discípulo amado? Talvez todo mundo pegaria só o papel de Judas. A gente tem que examinar a nós mesmos. Ao abrir as portas do lar, é uma oportunidade também de a gente partilhar o Evangelho a não os cristãos. Outro dia eu abri a porta do meu apartamento para minha vizinha, ela não sai de lá. Mas é muito legal porque ela nunca ouviu o Evangelho. E ela ouve, não somente da minha boca, da de Priscila, a gente já cansou, mas Milton e outros amigos nossos já falaram com essa pessoa e ela fica grata, ela gosta, simpatizou, não é legal, mas está sabendo. Se for condenada, vai sabendo. Mas é bacana isso, porque você abre fronteiras e está aberto a surpresas e experiências fantásticas. Eu creio que é por isso, talvez, porque a gente ama culto nos lares, né? Não é só pela comida, mas são talvez pelas oportunidades de se aproximar de irmãos que a gente nunca aproximaria em outra ocasião. Eu creio que ser hospitaleiro, isso é uma opinião, eu creio que ser hospitaleiro é uma mais nobre expressão da teologia relacional. É uma teologia que começa aqui, mas que ela continua nas casas, continua nas salas de estar, continua nas mesas, com comida gostosa, com barulho de violão, com conversas francas. É a teologia das Escrituras na prática, é a teologia relacional. Eu creio que só assim a gente vai aprofundar relacionamentos a ponto de crescer na maturidade cristã. E sabe o que é mais precioso em ser hospitaleiro? São contextos naturais, em caixa alta. É natural, não é forçado, não é uma armadilha que você cria para a pessoa, é algo natural. Você come 1, 2, 3, 4 refeições, você simplesmente abre a mesa e convida aquela pessoa. E então você ali cria um contexto natural para forjar casamentos, moldar pais e filhos, aperfeiçoar um aos outros, aproximar desconhecidos, corrigir, encorajar, consolar. É como se fosse a extensão de um culto doméstico, o que deveria ser culto doméstico. É ser igreja, não somente um endereço, mas ser igreja onde quer que você vá. Será que isso é só para os líderes cristãos? Claro que não. Isso é um chamado para todos nós cristãos. Certo autor disse, talvez uma das grandes marcas do amor cristão, uma das grandes marcas do fruto de um discípulo de Cristo é a hospitalidade. E ele justifica dizendo, isso porque é por meio da hospitalidade que a gente compartilha as coisas mais preciosas na nossa vida. Quais são? Família, lar, recursos financeiros, alimento, privacidade e tempo. Em outras palavras, nós partilhamos a nossa vida. Isso
Eu creio que isso é Atos 2:44 na prática. Compartilhavam tudo o que possuíam. Às vezes a pessoa pensa que isso diz respeito a vender o que não tem. Mas não, gente, começa assim, partilhando tudo o que tem, começa abrindo a porta do lar. E há várias maneiras de ser hospitaleiro. Tem, por exemplo, o Instituto Labri, de Francis Schaeffer, ou o Refúgio, de Wandislau, que são movimentos intencionalmente comprometidos em acolher pessoas. Há uma outra forma, que é a igreja quando colhe o nome de visitantes, embora às vezes possa parecer constrangedor para um visitante que está seguindo pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, mas é uma forma de acolher, ou talvez a igreja deve se organizar para fazer movimentos específicos. Por exemplo, tem um jovem aqui, talvez se esse jovem for acolhido pelo grupo de jovens, ele talvez se sente notado e começa a se sentir parte de um grupo e não um estranho em uma igreja local. E há ainda, como eu bem enfatizei aqui, uma outra forma de ser acolhido, que são as casas. Casa dos irmãos que oferecem uma acolhida, seja para uma pessoa, seja para um grupo de pessoas, um almoço, um café, um lanche, para reunir e conversar sobre tudo, desde um sermão pregado no domingo, até questões particulares, a escolha de um cônjuge para um adolescente jovem, a preparação para provas e concursos, o divórcio dos pais, um episódio de bullying, a economia de um país, um escândalo recente, tudo, qualquer coisa. Isso é ser hospitaleiro, isso é ser discípulo de Cristo. E aí? Você é do tipo que foge da hospitalidade por dar trabalho, ou está inclinado a ser hospitaleiro? Querido, nós somos amantes do conforto, mas entenda uma coisa: Deus espera que sejamos hospitaleiros. Quantas pessoas da sua igreja, hoje, você já convidou para comerem na sua casa? Ou qual foi a última vez em que alguém passou a noite em sua casa? Você é hospitaleiro? Por exemplo, as pessoas procuram você quando precisam de ajuda, ou você é do tipo que passa a impressão que está sempre ocupado? Você é hospitaleiro? Você convida somente amigos próximos para a sua casa, ou você recebe pessoas desconhecidas que podem se tornar pessoas conhecidas, que podem se tornar grandes amigos? Você é hospitaleiro? Por que você teme? Por que você tem medo de receber pessoas em sua casa? E aí? Quais são as qualidades dos seus frutos? Eu creio que à medida que a gente se identifica com Cristo, à medida que a gente faz uso dos meios da graça, a gente se torna um modelo que inspira, a gente se torna irrepreensível. À medida que a gente se identifica com Cristo, à medida que a gente caminha a vida cristã, eu creio que a gente mostra fidelidade ao cônjuge, mostra fidelidade à família, mostra finalidade àqueles que a gente diz amar. Eu creio que à medida que a gente identifica com Cristo, à medida que a gente faz uso dos meios da graça, você deve se tornar uma pessoa mais disciplinada. E eu creio que à medida que a gente se identifica com Cristo, à medida que a gente faz uso dos meios da graça, você se torna uma pessoa hospitaleira, acolhedora, uma pessoa amável, alguém que a gente gostaria de ter por perto. Não adianta pregar bem, não adianta orar bem, não adianta não perder um culto de Santa Ceia, se você não é nada disso. Se você não é uma pessoa que as pessoas se inspiram, não adianta. Se você não é uma pessoa que a própria esposa tem orgulho do meu marido, tem orgulho, ou o marido tem orgulho da minha esposa. Não adianta
se você fazer com excelência os meios da graça, como fariseu, né? Ainda bem que eu não... Só que ele era um chato para Deus, foi reprovado. Ou o jovem rico, mas eu faço tudo isso aí. E Jesus, você não faz. Faz. Quer mesmo ser perfeito? Quer mesmo ganhar a vida sem eu entregar a minha em seu favor? Vende tudo que tem. A gente nunca vai estar à altura. A gente precisa de um Redentor. Enfim, querido, o que eu quero que vocês levem para casa, para reflexão e exame, é: as pessoas buscam abrigo em seus galhos. As pessoas colhem frutos dos seus ramos. As pessoas querem você por perto ou evitam sua companhia. Seja lá qual for sua resposta, lembre-se de uma coisa: o desejo de Deus é que eu e você se pareça cada dia mais com Cristo. O desejo de Deus é que o nosso agir, o nosso pensar e o nosso sentir seja cada vez mais parecido com o de Cristo. Olhe sua vida e olhe o gabarito. Olhe sua vida e olhe a Bíblia. Se não está batendo, a minha recomendação é: ore a Deus. Eu creio que Deus terá um prazer enorme de manifestar os frutos, as marcas, as graças cristãs naqueles que verdadeiramente estão firmados nele. Amém? Vamos orar? Deus, graças te dou, Senhor. Graças te dou porque o Senhor nos lembra, como um espelho, o que precisamos mudar. Eu oro e te agradeço por Cristo Jesus, que nos dá uma nova vida. E oro e te agradeço pelo Espírito Santo, que nos acolhe nessa caminhada. A minha oração, em especial hoje, é para que cada um aqui presente possa crescer e se parecer com Cristo, possa manifestar de forma clara o fruto de ser um discípulo de Cristo, que possa ser irrepreensível em sua conduta, um modelo que inspira. Somos imperfeitos, é claro, mas em alguma medida a gente deveria inspirar as pessoas que nos amam. Senhor, que cada um aqui possa ser fiel a seu cônjuge, fiel ao casamento, fiel à família, fiel às instituições pelo Senhor criado. Senhor, que cada um aqui possa ser disciplinado em todos os aspectos da sua vida, não somente um que ama, mas em todos, aspecto espiritual, relacional, corporal, tudo, Senhor. E a minha oração é que todos sejam hospitaleiros, sejam pessoas que acolhem outras pessoas, porque só assim, dividindo o pão, partilhando na prática o ensino que o Senhor nos concede, eu creio que seremos curados e curaremos outros. Em nome de Jesus, a nossa oração é que as graças de ser discípulo de Cristo se manifestem cada dia mais na nossa vida. Amém.